Doutor Júlio Croda, um dos maiores cientistas do Brasil, representante da Fiocruz. Já faz alguns dias que a gente falou e aquilo que se previa aconteceu, né, doutor? A gente lembrava que, olha, quando foi anunciada a variante lá na Inglaterra, e todo mundo... A primeira variante foi mapeada na Inglaterra e todo mundo estava preocupado se ela chegaria no Brasil. O doutor falou assim, eu acho que já está. Daquele dia que nós conversamos para hoje, acho que pelo menos mais 12 países, 12 ou 13 países já estão com a variante em seu território. E a pergunta é de sempre, né? Aqui tem 2 casos suspeitos sendo analisados, deve ter mais que a gente não sabe, mas é muito difícil essa variante não ter cruzado o Atlântico e chegado até aqui. Não sei se o Atlântico pode ser outro, pode vir de outro lugar também. Agora, tudo indica que a gente já esteja com essa variante aqui. Será que eu estaria enganado, doutor, ou não? Bom dia, é um prazer falar com o senhor. Bom dia, Datena. Não está enganado. E agora, quando a gente já observa essa variante, por exemplo, em Portugal, né, em outros países da Europa, a chance de chegar ao Brasil se torna mais importante. Talvez já tenha chegado aqui, porque a gente testa pouco, sequencia pouco, a gente não controla o fluxo nos aeroportos, né? Então, a chance é grande da variante já estar aqui. A gente deveria testar todos os viajantes, a gente deveria isolar todos os viajantes, independente da origem, né? Porque a gente sempre está atrasado para evitar essas importações, mas a gente não faz isso e, portanto, existe uma grande chance dessa variante já estar aqui no Brasil. Olha, depois daquela conversa que nós tivemos, né, que nós demos uma explicação didática ao presidente da República, se você não quiser lockdown, você tem que ter controle de fronteira, não é fechar a fronteira, é controle de fronteira, não é fechar. E logo depois o governo anunciou, não sei se os caras estão assistindo a gente ou não, tiveram metade do juízo, porque o natural, porque é fácil também você fechar a fronteira para país africano. A África apanha da gente desde que a gente pegava escravo lá e foi o penúltimo país do mundo a acabar com a escravidão. E assim é o mundo inteiro, mundo cínico pra caramba, que adianta a China mandar 1 bilhão de vacinas agora, se essas vacinas podem até nem servir para essa variante que surgiu lá na África do Sul. Agora é tarde, né? Primeiro os caras deixam escapar do território chinês. E depois que tem uma variante num país que não é vacinado, vamos dar para eles, que a gente aperfeiçoou uma melhor para nós aqui, e vamos dar um bi de... Seria vacina praticamente vencida. Agora, perguntas a fazer. Isso acho que depende de tempo, mas todo mundo diz o seguinte, não entra em pânico. Ninguém vai entrar em pânico porque o mundo já está em pânico faz 2 anos. Não tem mais como entrar em pânico. Não existe isso. A desinformação, então, gera mais pânico ainda. Então, vamos tentar informar. É possível que essa variante, por ser mais contagiosa, seja mais letal que as outras variantes que tem por aí, ou não? Ou já sabem, não estão informando, ou estão estudando, ou não há essa definição? Ainda não há essa definição, ainda é muito cedo, né? A detecção foi recente, não saiu nenhum dado a respeito de ser mais letal. Eu acredito que não é mais letal, não, porque senão a gente já teria esses relatos de aumento exponencial do número de óbitos. Muito provavelmente ela é mais transmissível, sim, porque se tornou a predominante em diversas regiões da África do Sul, em diversos países do continente africano. Então ela deve ser mais transmissível, assim como foi a Delta, assim como foi a Gama, e se tornou a variante predominante. Mas nenhuma dessas variantes anteriores foi mais letal. Então, a questão que fica é se a vacina vai continuar funcionando ou não, principalmente para evitar a hospitalização em óbito. Para evitar a hospitalização em óbito, a gente precisa de uma resposta que a gente fala celular, a resposta de célula, não de anticorpo. E as vacinas, elas produzem bastante resposta celular. Então, eu tenho muita esperança que as vacinas possam continuar funcionando, principalmente para evitar a hospitalização em óbito. Impeça menos a transmissão, mas continue prevenindo a hospitalização em óbito. Essa é a minha esperança, Datena. Que é a minha também, acho que do mundo inteiro. Mas já estão preparados para alterar a vacina. Estão até já anunciando, por exemplo, vacina Pfizer, Moderna, que já estão anunciando readaptação da vacina. Mas me parece que isso é uma coisa natural, né? A vacina da gripe todo ano é alterada.
porque ela tem mutações todo ano. A vacina da gripe, a gripe comum que nós temos aqui, nunca é a vacina do ano passado. É sempre uma vacina nova. Então, seria até um processo natural, não, doutor? É natural, assim, a variante predominante no mundo é a Delta, a Omicron pode se tornar predominante, e se a gente atualizar a vacina, a gente ganha em proteção, né? Não é uma questão de a vacina funciona ou não funciona. Ela vai perdendo a sua função com essas mutações ao longo do tempo, e é necessário atualizações de tempos em tempos. O risco dessa variante, não sendo ela possivelmente mais letal, eu também acho que já teria morrido mais gente na África em pouco tempo, se ela fosse bem mais letal. Acho que é uma forma natural de pensar. Foi a primeira coisa que eu analisei hoje em dia. E o que o senhor está falando, eu li hoje no Le Parisien, de um infectologista francês, falou, olha, eu estou preocupado mais com a variante Delta, que está causando problema para a gente agora, do que com a Omicron. A Omicron a gente não sabe o que é ainda, tem que ter cautela, mas a gente tem que tomar a precaução de vacinação pra caramba, porque o que está arrebentando com a gente é a Delta. Assim é na Inglaterra, assim é na França, assim é na Alemanha. E essa variante ainda não é predominante em lugar nenhum do mundo. É possível que seja? Sei lá, daí o cientista que pode responder. Então, a nossa grande preocupação é de que essa variante possa ser menos letal, mas mais infecciosa. Isso corre o risco de superlotar hospitais de novo e temos aquela confusão toda que a gente tinha antigamente, ou por ser talvez de igual letalidade das variantes que tem aí e a vacina tem cobertura, não há um risco muito grande de se colapsar o sistema, porque o colapso do sistema é que mata, né? É essa a complicação. Exato, Datena. O colapso do sistema que gera impacto econômico também, com medidas restritivas, com fechamento de atividades econômicas, com toque de recolher. Eu acho que a situação do Sul, de São Paulo, é uma situação privilegiada, tem uma elevada cobertura vacinal, que não é igual em todo o Brasil. A gente tem Roraima com menos de 50%. Então, acho sim que ela pode causar um aumento de hospitalização e óbito, menor do que foi no passado, mas em locais pontuais, onde a cobertura de vacinação ainda não é elevada. Tanto com esquema completo, a gente tem Roraima com menos de 50%, ou com dose de reforço naquela população mais vulnerável, dos idosos, das pessoas com comorbidade, os imunossuprimidos. Olha, doutor, uma pergunta que eu sei até a resposta, mas é porque vacina é negócio, né? Tá mais do que provado. Eu pensei que a humanidade fosse apresentar o melhor dela com solidariedade, foi nada. Roubaram com dinheiro de respirador, roubaram com o hospital de campanha, roubaram com equipamento emergencial. Muita gente morreu por causa disso, médicos, enfermeiros. Meteram a mão no pote, mesmo com gente morrendo pra caramba, aqui no mundo inteiro, aqui principalmente. Agora, esses países estariam mais sensíveis. É uma lição bem clara que esses caras têm que entender que enquanto houver um local do mundo que não esteja vacinado, também não adianta vacinar a África inteirinha, se nós temos uma África aqui no Brasil que é Roraima. Não adianta nada. Enquanto houver um local do mundo, eu vou repetir aquele princípio básico. Esse troço apareceu provavelmente numa senhora que comeu um bicho lá no mercado de... Provavelmente, também não sou investigador. Lá de Wuhan. Entendeu? Começou com um caso. E você viu o estrago que causou no mundo. Então, enquanto houver possibilidade desse bicho mudar e não tiver vacina que impeça ele de mudar, isso pode sensibilizar um pouco mais esses países ricos e entenderem que nós estamos num planeta só e, de repente, a política de vacinas ser mudada e que esses laboratórios cobrem menos pela vacina daqui para frente? Com certeza, Datena. Faz parte da geopolítica também, né? Essa doação de vacina dos chineses, ele entende que é importante do ponto de vista de estabelecer relações, eles têm muitos investimentos na África também. Então, acho que existe essa sensibilidade nesse momento, porque o risco é enorme, né? Todo o nosso esforço de vacinação pode se perder por conta disso, pelo surgimento de uma variante que tenha escape das vacinas. Então,
em termos de investimento, é um investimento extremamente custo-benefício você ofertar essa vacina para a África, porque você está prevenindo o surgimento de novas variantes e você previne que essa variante chegue no seu país, porque fechar a fronteira não vai resolver, a gente sabe disso. Ela atrasa a chegada, mas vai chegar em algum momento. É o momento de se preparar mais, de entender mais, de vacinar mais, mas essa nova variante deve chegar em todos os países. A melhor medida realmente seria ter uma distribuição de vacina mais igual entre os diferentes países. Bom, o Brasil teve uma vantagem. Acho que talvez por a gente vacinar muito, por ter um programa de vacinação muito sério, porque a gente tem doença aqui que os gringos nunca ouviram falar na vida deles. Os Estados Unidos tinham vacina pra caramba e não sabiam vacinar. Eles não sabiam aplicar a vacina. Onde é que nós vamos dar? Na farmácia, no mercado, aonde? O Brasil já tem um processo de vacinação por necessidade extrema. A gente aqui tem doença do século retrasado, nem do século passado, e tem um programa de vacinação muito bom. E não só isso, exatamente por a gente estar acostumado a tomar vacina, o negativismo aqui é menor. Por mais que o Bolsonaro tente, ou que políticos queiram fazer eleição, como fizeram, botaram gente na rua e foram tão negacionistas quanto o Bolsonaro, o brasileiro já está acostumado a tomar vacina. Isso ajudou demais e acho que salvou o país, não, doutor? Com certeza, Datena, a sua análise está correta, né? A gente tem essa capacidade, a população adere à vacina. Até os negacionistas, né, que falam mal da vacina foram lá e se vacinaram, diferente da Europa e dos Estados Unidos. Então, vamos debater, acho que as vacinas a gente tem que discutir sim, tem que ser transparente do ponto de vista dos efeitos colaterais, do grupo que tem mais benefício de tomar a vacina, mas a gente tem que entender que a vacina é esse bem coletivo, de forma transparente, explicar os riscos e benefícios e continuar vacinando. Principalmente, o esquema vacinal completo é o principal. A dose de reforço vem complementar nesse grupo de maior risco. Nos jovens, o risco é bem menor de ter hospitalização e óbito, então, necessariamente, essa dose de reforço tem menos impacto. Então, a gente tem que ser claro, falar claro para a população que é importante se vacinar, todo mundo tem que receber 2 doses, um grupo de idosos de comorbidade, esse é mais importante ainda, receber a dose de reforço, entender que a gente vai sair dessa só pela vacina, a gente só conseguiu chegar aqui pela vacina. Você se lembra que a gente já discutiu isso em outros momentos, né, Datena? O Brasil nunca fez lockdown direito, não consegue nem trabalhar o lado da economia, nem no lado da saúde. Teve o segundo maior número de óbitos e está uma crise econômica enorme. Então a gente não fez nada direito. Maior, né? A única coisa... O maior número de óbitos. Mais que os Estados Unidos, porque eles têm, porque eles têm 110 milhões de habitantes, né? A mais que a gente. Exato. Proporcionalmente, sim, por 100 mil habitantes, 1 milhão de habitantes, sim. E a única coisa que a gente fez direito é a vacinação. Então vamos insistir, porque é através da vacinação que a gente vai conseguir reduzir o impacto dessa doença. Bom, o bicho está saindo do mato e a gente está esperando a bala que nós vamos usar para ele. E nem sabe se a bala que a gente tem, talvez até tenha proteção contra o bicho. Isso aí até agora ninguém sabe. Se a vacina é eficaz ou não, se ela pode diminuir a contaminação ou não, se esse bicho é tão letal ou não. O doutor deu uma ótima notícia, foi a melhor notícia do dia, isso é tudo por intuição, observação e inteligência, que é o processo científico. O Einstein dizia que intuição é muito melhor que inteligência. Se não tem casos de morte, muitas mortes na África, é possível que ela não seja mais letal. Aí isso é definitivo, em ciência nada é definitivo, então tem que esperar. Enquanto o bicho não sai do mato, a gente não sabe o tamanho dele, melhor é continuar usando máscara, mesmo em ambiente aberto, não é verdade? Melhor é ter distanciamento quando possível, melhor é usar álcool em gel e lavar as mãos totalmente. Eu, por exemplo, nunca mais tive gripe, eu pegava gripe mesmo tomando vacina todo ano e gripe brava. Eu nunca mais tive gripe da minha vida, graças a Deus. Vou até bater a madeira aqui. Mas por quê? Porque hábito muda o país, velho. O hábito muda o país. Como todo mundo aprendeu a lavar as mãos, isso é uma coisa secular. Acho que é uma enfermeira chamada Nightingale que observou que quando lavava as mãos,
os pacientes que eram operados sobreviviam mais do que quando o cara não lavava a mão e ia operar. Entendeu? E tem hospitais, até hoje ela é reverenciada como uma heroína lá na Inglaterra. Então, o que custa lavar a mão ou passar álcool em gel se você tiver, ou usar essa bendita... Eu, por exemplo, adoro máscara, porque eu sou feio pra caramba. Eu escondo a minha cara, mas qual o problema de não usar máscara, não é verdade? E se tiver condição de ter um distanciamento social, qual o problema? Se você tiver um restaurante e for ao banheiro colocar máscara, qual o problema? Então, acho que enquanto o bicho não sai do mato, é melhor a gente se precaver contra o bicho com o que a gente tem, né? Que são, da verdade, um conjunto de coisas que mudaram o hábito de grande parte do Brasil, além da vacina. E quem não vacinou, se não for vacinar agora, não é negacionista, é burro, idiota e imbecil, não é nem negacionismo. Agora, se não for vacinar é burrice, letal, não é negacionismo, já é burrice. Não é, doutor? Datena, obrigado por essa afirmação, né? Acho que tá do lado da ciência e apoiar a vacina é essencial, e você comunicador de fácil acesso a uma grande parcela da população, fico muito até emocionado de ouvir você falar isso, né? Esse reforço para a população em termos de vacinação, porque é a estratégia que está dando certo até o momento no Brasil, e é que a gente tem que confiar e a todo tempo reafirmar e convencer as pessoas a irem aos postos de saúde. E os postos de saúde estão vazios, né? A gente está com vacina em todos os postos e a população, uma parcela pequena, a gente sabe que é pequena, não está indo se vacinar. Então, todo momento é a oportunidade de falar com essas pessoas. Olha, o sistema de saúde está sendo impactado não só pelas doenças que ficaram represadas durante a pandemia, cirurgias não eletivas e daí por diante, né? Cirurgias eletivas, aliás, dão de necessidade, outras doenças que são importantes também, diabetes e tal, isso impactou o sistema, porque ficou represado quase 2 anos. Esse tipo de caso, ninguém ia ao hospital com medo de pegar o coronavírus, e todo mundo foi de uma vez agora. Agora, pior, as pessoas estão indo ao hospital porque estão morrendo de fome, querem se internar por causa de comida, porque pelo menos no hospital come. Olha que loucura. Se a gente tiver um crescimento de casos além do limite, eu sinceramente não sei onde a gente vai parar. Mas vamos continuar otimista aqui na nossa história. Quem está cancelando Carnaval e Réveillon está fazendo certo, porque o cara pode dizer assim, mas se a gente não sabe se isso aí é tão perigoso, por que é que a gente vai cancelar Carnaval e Réveillon? Quem está fazendo isso está fazendo certo? Mesmo porque se daqui 10 dias provar que esse negócio não é tão letal e o contágio é contido pelas vacinas, o cara volta atrás. Tá tudo certo, vamos ter Carnaval e Réveillon. Mas quem fez o cancelamento de Carnaval e Réveillon por precaução fez corretamente ou não? Fez corretamente, Datena. Assim, a gente tem que sempre trabalhar com 2 cenários agora. O que a gente conhece dessa nova variante, a gente desconhece muita coisa, é a cobertura vacinal em cada cidade, em cada estado. Por exemplo, a cidade de São Paulo, a cidade do Rio, tem excelentes coberturas vacinais, mas o interior de São Paulo, a cobertura é muito maior que o interior do Rio, né? E isso pode trazer impacto durante o Carnaval. A gente tem que atingir 80% da população vacinada. E a gente tem Salvador, ainda não atingiu esse indicador, a Bahia como um todo não atingiu esse indicador, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro atingiu, a cidade de São Paulo atingiu, mas o estado do Rio de Janeiro e o estado de São Paulo não atingiu. Então a gente está longe dos 80%. A gente fazer esse evento de massa, de aglomeração, que aumenta a transmissão, não é recomendado com essa cobertura que ainda não é ideal e no contexto de uma variante que a gente não sabe o que vai acontecer. Isso aí já foi previsto pelo senhor e por todos os infectologistas que eu entrevistei, que haveria realmente variações e mutações da doença, que a pandemia não ia acabar desse jeito. Quem é que não diz, quem é que diz para a gente, pode afirmar com certeza que já não exista outra variante sendo gestada em algum lugar que não tem vacinação? Quem é que diz que já não tem outra variante como essa ou pior que essa em algum lugar que ainda não foi
mapeado, ou mapeada essa nova variante. Você tem que entender que o bicho vai mudando. Se não tiver vacinação, ele muda mais. E aí ele pode se tornar mais perigoso ou pela transmissão, ou pela letalidade, ou pelos dois ao mesmo tempo. Entendeu? Agora, a pergunta também que é importante, que sempre se falou em imunidade de rebanho. Por que é que com tanta gente contaminada, tanta gente morta e muita gente vacinada, a gente não consegue chegar a tal de imunidade de rebanho? Porque esse bicho é diferente dos outros ou qual é o motivo? Quando uma variante é mais transmissível, você precisa vacinar mais pessoas. Então, se lembra que a gente falava em 70%, agora já fala 80%, e quanto já mais mudou. for transmissível, já mudou. Né? É essa a questão. Ela depende da taxa de transmissão. Então, quanto mais transmissível, maior o indicador de pessoas vacinadas para atingir imunidade de rebanho. Alguns países que tinham liberado o uso de máscara em ambiente externo voltaram atrás. É recomendável que as pessoas usem máscara em ambiente externo também, na rua. Enfim, voltar à rotina que a gente já estava acostumado. Quer dizer, acostumado ninguém acostuma, mas sendo obrigado a fazer por causa da pandemia, usando máscara em ambiente externo. E principalmente o cara que está em ambiente externo vai para o transporte coletivo. É necessário que continue se usando máscara do jeito que a gente estava usando, doutor? Deixa eu explicar para ficar bem fácil para a população, né? Se a pessoa está sozinha no ambiente externo, com distanciamento, você não precisa de máscara. O risco de transmissão é baixíssimo. Se você está em locais abertos, com aglomeração, e o transporte público no transporte público pode acontecer isso durante a movimentação, durante a fila, aí recomenda-se máscara, mesmo em ambiente aberto, porque você não consegue manter o distanciamento. Em ambiente fechado nem se fala, né? Tem gente que recomenda até aquelas máscaras mais eficientes, aquela PPF2 e M95 para os ambientes fechados. Recomenda a cirúrgica para ambientes abertos com aglomeração e, eventualmente, você pode não usar máscara se você tiver em um ambiente aberto com distanciamento adequado. Basicamente, esse é o resumo da recomendação do uso de máscara. Essa pergunta tem gente que não quer nem ouvir a resposta. Foram liberados shows e futebol da maioria do país, né? Liberado geral. Durante esse período em que se estuda essa variante, é lógico você ter show e ter futebol ou não? Assim, a gente tem que ter precaução, né? Bastante precaução. E como a gente fala do Réveillon e do Carnaval, qual a diferença, né, desses grandes eventos associados à aglomeração que você não usa máscara? Não tem muita diferença, né? Então, assim, é importante tem um de vez em quando regra, e outro, né? Todo dia. Esse é pior, né? Show e futebol tem todo dia. Agora, Carnaval são 4 dias por ano e Réveillon é uma vez só. Agora, jogo de futebol de show é todo dia. Então, tenha precaução mesmo, porque não vão parar com show e nem com futebol. Eu duvido, a não ser que a coisa aperte mesmo. Quanto tempo o senhor acha que demora... Em locais abertos, né, Datena? Locais abertos, use a também. Máscara se você Arejados, for no futebol. Né? Arejado, vai sempre em locais abertos com uso de máscara, se você não tem você deseja participar desses eventos. Olha, quanto tempo, doutor Júlio, o senhor acha que a gente vai ter essas definições necessárias para saber o que é realmente essa variante? Qual é o tempo necessário para isso? A gente não gosta de estabelecer prazo em termos de ciência, mas em todo lugar que eu estou pesquisando, eu já estou ouvindo falar sobre prazo, porque a premissa é grande, não é? Principalmente por causa da situação econômica do mundo inteiro. Hoje eu li um negócio aqui do Le Parisien, que eu achei até interessante, eu botei aqui na rádio, que eu abri o comentário assim, olha, insegurança na cidade, miséria nos extremos da cidade, limite da tolerância dos residentes de rua, explodiu concessionários, vendedores ambulantes, camelôs, espaço público degradado, a vida diária tornou-se difícil de entender. Adivinha onde é isso aqui, doutor? Eu pensei que era São Paulo. Na França, em Paris. É igual, França, né? Paris.
Paris, a mesma coisa está acontecendo em Paris, num local onde nós temos um dos países mais ricos do mundo, onde surgiu a Revolução Francesa, liberté, igualité, fraternité, e os caras estão tão ferradê como a gente. Então, nós moramos no mesmo planeta. Eu espero que todo mundo entenda isso e leve isso a sério. Se em países de... Esse bicho não sabe onde ele está. Para ele tanto faz, ele está na África como na França. Se ele estiver na África, ele está muito melhor, porque não tem vacina, né? Então é bom a gente entender que a gente faz parte de um planeta só. Mas quanto tempo o senhor acha que haverá uma definição para clarear as ideias de como a gente deve tratar essa nova variante? Difícil prever, Datena, mas eu acho que em algumas semanas, nas próximas 4 semanas, a gente deve ter algum dado, pelo menos de anticorpo neutralizante, um dado comparando a infecção entre vacinados e não vacinados. Os pesquisadores da África do Sul são bastante competentes, eles têm trabalhado com projetos de HIV, de tuberculose, tem bastante gente competente, e eu acho que nas próximas semanas a gente vai ter sim alguns dados que possam nos tranquilizar ou não, né, ou nos preparar para um momento mais difícil. Vamos aguardar, vamos esperar esses dados. Não, em pânico, o cara vai não entra em pânico. Em pânico a gente já está. Resta saber se nós vamos ficar no estado de pânico que nós estamos, ou se vai aumentar, ou se vai ficar do mesmo jeito que está, porque em pânico todo mundo está. O que tem de gente morrendo de fome aí é um pânico geral. Eu não sei como é que nós vamos nos virar, não. Independente do coronavírus, a coisa pode piorar. Agora, se ficar do jeito que está, a gente vai continuar em pânico ainda. Resta saber se nós vamos piorar o DEFCON, que é o alerta, se vai para 5 ou se não vai, é só o estado de alerta. Até lá, amigão, não tem mais muito o que conversar, meu amigo e minha amiga. As restrições necessárias, máscara, tá? Se você estiver sozinho na rua, longe de qualquer um, ou sentado num lugar que não tem ninguém, não precisa de máscara. Se tiver gente perto, máscara. Tá? O uso de máscara, importante, ambiente interno, sempre com máscara, tá? Respeitar o distanciamento, lavar as mãos com água e sabão, se tiver álcool em gel, use álcool em gel e mantenha esses mesmos detalhes que os cientistas já falaram para você manter desde o começo. Desde o começo. Não custa nada você estar num restaurante comendo lá sem máscara. A hora que for no banheiro, bota a máscara. Até lá, amigão e minha amiga, vacina no braço e acabou. Não tem o que fazer. A gente tem que esperar as notícias para saber o que é que os cientistas vão fazer em relação à nossa sorte no mundo. Até lá, se precavenha, porque precavendo-se, você estará salvando a sua família, o seu próximo e o mundo. Esse é o grande detalhe. E vai tomar vacina, pelo amor de Deus, porque, eu repito, já não é mais negacionismo. Quem não toma vacina porque não quer é burrice, é idiotice, e isso é inaceitável. Doutor, muito obrigado, hein? Um abraço grande. Um abraço, Datena. Um prazer estar novamente com você.